Nós vamos meditar a palavra de Deus. Está em 1º livro de Reis, capítulo de número 18, verso 19 ao verso de número 29. 1 Reis, capítulo 18, do verso 19 desse capítulo até o verso de número 29. Nós temos meditado, temos visto sobre o período do reinado de Acabe e o exercício do ministério do profeta Elias durante esse duro tempo que foi um tempo de juízo de Deus sobre a nação. Então acompanhe a leitura da palavra do Senhor. Respondeu Elias: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Agora, pois, manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém, o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos. Escolham eles para si um dos novilhos e, dividindo em pedaços, o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então, invocai o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é, que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. Disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós outros um dos novilhos, e preparai-o primeiro, porque sois muitos. E invocai o nome de vosso Deus, e não lhe metais fogo. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz que respondesse, e manquejando se movimentava ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir, e despertará. E eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. O Monte Carmelo foi o registro desta batalha espiritual. Nós temos aqui duas cosmovisões. De um lado, nós vamos ter a visão dos profetas de Baal, e do outro lado temos a visão do profeta Elias a respeito de Deus. Após um longo e duro período
de 3 anos. 3 anos de dura seca que veio sobre toda aquela região de Samaria, Querite e Sarepta. Nós podemos aqui observar este momento no Monte Carmelo, onde Deus revela o seu poder e a sua divindade soberana sobre todos os falsos ídolos da terra. O Monte Carmelo foi um lugar escolhido para ser o lugar da manifestação da soberania do Senhor e do seu poder. Não poderia ser um outro lugar. O Monte Carmelo é o monte onde você tem a vista de toda a Palestina. Você tem a vista desde o mar Mediterrâneo, como o Rio Jordão, o Monte Hermon, até o Vale de Jezreel no sul. Portanto, deste monte você poderia contemplar todas as montanhas e planícies de Israel. Enquanto que no Monte Sinai, quando o povo estava em peregrinação no deserto, ali o povo de Israel recebeu as tábuas da lei, e o Monte Sinai foi como um púlpito de Deus, onde ele entregou a sua palavra, onde ele falou a sua lei. Aqui no Monte Carmelo nós vemos o poder soberano de Deus sendo manifesto. O Deus que fala no Monte Sinai, agora é o Deus que responde com fogo no Monte Carmelo. Ele é o único e verdadeiro Deus. Porém, essa primeira manifestação no Monte Carmelo, registrado nesse texto, não foi a voz e nem o poder de Deus, mas foi o silêncio do povo de Israel. Aqui nós encontramos nesse texto 2 grandes silêncios que aconteceram no Monte Carmelo. O primeiro foi o silêncio da dúvida. O silêncio envergonhado de um povo que não sabia a que Deus eles queriam servir. O profeta Elias lança um desafio. Ele propõe um duelo ao rei Acabe. O verso de número 19 diz: agora, pois, manda ajuntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que comem da mesa de Jezabel. O verdadeiro perturbador, segundo o profeta Elias, não era ele, mas era o próprio rei Acabe. O rei Acabe que havia se apostatado e havia não só abandonado o Deus que se revelou ao seu povo, o Deus de Israel, o Deus pactual, mas também havia transgredido a sua palavra, a sua lei. Esse rei estava trazendo o juízo de Deus sobre todo o seu reino. Então, o profeta Elias propõe esse duelo. E nada mais e nada menos do que duelar contra o rei Acabe é mostrar a ele que a sua idolatria era um grande engano. O profeta Elias, ao desafiar os profetas de Baal e de Azerá, ele está querendo aqui no Monte Carmelo mostrar que o único Deus vivo,
O único Deus poderoso é o Deus que se revelou a Israel. Esse Deus havia julgado a casa de Acabe. O seu casamento com esta mulher que era idólatra, Jezabel, por conta da sua apostasia e da sua transgressão. Então, no Monte Carmelo, nós temos esse confronto religioso que serve a finalidade do profeta Elias de mostrar que Baal e os ídolos nada são. De que o único Deus é o Deus que se revelou a Israel, a quem o profeta Elias servia. A proposta aqui é muito clara. O profeta Elias propõe de que o vencedor deste duelo ficaria com tudo. De um lado você tem então o profeta Baal, que é o deus da tempestade dos cananeus, com seus 450 profetas que eram pagos pelo rei Acabe. Do outro lado, você tem o Senhor, Deus do céu e da terra, com o seu único profeta, sozinho, o profeta Elias. Aqui nós temos uma boa briga, e a gente gosta de ver uma boa briga, e o texto fala que essa boa briga atraiu os olhares de toda a nação. O verso de número 20 diz: então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Elias, que é o profeta de Deus, o profeta do Deus vivo, confronta o pecado de Israel, no verso de número 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o; se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. O silêncio do povo aqui, ele é um silêncio revelador. Primeiro, significa que o povo de Israel não sabia em quem depositar a sua confiança. Em segundo lugar, por outro lado, o povo de Israel tinha uma certa atração por Baal. Essa atração era tão forte que eles não conseguiam se levantar e jurar a sua lealdade ao Deus que Elias servia. O povo de Israel aqui está confuso, com os corações divididos. Literalmente eles estão entre Baal e o Senhor, oscilando entre dois pensamentos. O pensamento do povo de Israel é um pensamento muito atual. Eles tinham uma visão pluralista. Não havia nada de exclusivismo. Não havia nenhum posicionamento radical. Eles adotaram uma fé que é um pouquinho de Baal e um pouquinho do Deus de Israel. O desafio do profeta Elias revela, em último lugar, que Israel não confessava sua exclusividade em obedecer, em servir e adorar o único Deus. O pensamento de Israel era: não importa em quem nós cremos, o importante é você crer em alguma coisa. Um pensamento moderno: você crê um pouquinho em Allan Kardec, um pouquinho em Buda, um pouquinho em Maomé, um pouquinho em Deus, um pouquinho em Jesus.
Havia esse sincretismo, essa mistura, uma fé plural, sem conceito, sem clareza, absolutamente subjetiva. E ao serem confrontados com tamanha confusão espiritual, Elias, o profeta, exige que este povo tome uma decisão. Moisés também fez a mesma coisa. A Bíblia diz que quando ele, após ficar 40 dias no Monte Sinai, ele desceu e encontrou o povo de Israel diante de um ídolo. Eles haviam feito um bezerro de ouro, estavam dançando ao redor dele. E Êxodo 32, verso 26 diz que Moisés se colocou diante do povo e disse: quem está do lado do Senhor, que ele venha até mim. Josué também, o sucessor de Moisés, fez a mesma coisa num tempo de esfriamento espiritual, de corações divididos. Ele disse em Josué capítulo 24, verso 15: escolhei hoje a quem sirvais. Ele diz: eu não sei quem vocês vão escolher, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A mesma pergunta se faz necessária no nosso tempo. A mesma pergunta precisa ser feita a nós como igreja. Nós estamos oscilando entre dois pensamentos. Se é o Senhor, se é a Cristo Jesus que nós confessamos e que nós cremos, devemos servir a Ele então de todo o nosso coração. Com Deus é assim: tudo ou nada. Jesus disse isso em Mateus capítulo 6, verso 24: ninguém pode servir a dois senhores. Ele disse em Mateus 12, verso 30, quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. Para a igreja de Laodiceia, ele diz: quem deras fosse frio ou quente. Nós não podemos servir a Deus pela metade. Amar a Deus envolve a nossa mente, a nossa alma, o nosso coração. E a pergunta de Jesus ao apóstolo Pedro continua sendo a pergunta para cada um de nós: você me ama? Você me ama mais do que os outros? Você me ama? O cristão não pode dar uma resposta silenciosa. O cristão que confessa a verdade do Evangelho precisa ter uma posição, precisa ter um lado, precisa ter convicção, porque, segundo a Escritura, a fé é a certeza. Não há dúvidas. Quando nós somos questionados, quando surge uma conversa sobre assuntos espirituais, será que eu e você estamos prontos para explicar a razão da nossa fé e com coragem dizer que nós cremos apenas em Jesus e na sua palavra? Um cristão não pode ficar em silêncio, porque quando um cristão fica em silêncio, ele está oscilando entre dois pensamentos. Elias desafia o povo, e ele desafia o povo com um método evangelístico muito interessante. Ele desafia aqui os seus oponentes, e ele não é politicamente correto. Primeiro Elias refuta o falso Deus, depois ele demonstra o Deus verdadeiro a quem ele servia. E ele faz isso concedendo uma vantagem
aos profetas de Baal. Veja comigo, o verso de número 22 ao 25. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos, escolham eles para si um dos novilhos, e dividindo-o em pedaços, o ponham sobre a lenha. Porém não lhe metam fogo, eu prepararei o outro novilho, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é, e é Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. Disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós outros um dos novilhos e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome de vosso Deus, e não lhe metais fogo. Perceba que Elias aqui propõe algo que ele começa com uma tremenda desvantagem. Se você olhasse para essa cena e tivesse que apostar entre o profeta Elias e os profetas de Baal, eu acredito que nós apostaríamos nos profetas de Baal. Afinal, eram 450 profetas contra um único homem. Elias aqui oferece uma vantagem. A vantagem desses profetas de Baal de escolherem o melhor novilho para o sacrifício. E ele deixa com que eles comecem. Então, se Baal respondesse com fogo, Elias seria vencido. Não somente vencido, mas desmoralizado como profeta de Deus. O profeta Elias aqui corre um grande risco, não somente da sua própria reputação, mas da credibilidade do Senhor de Israel. Baal era o deus do sol, o deus da tempestade, o deus do trovão. Esse era o risco que ele corria ao deixar os profetas de Baal começarem o desafio. Mas o que na verdade o profeta Elias está fazendo aqui, ele não está com nenhuma insegurança, nenhuma incerteza. Pelo contrário, ele revela a sua absoluta confiança em Deus, no Senhor. Aqui nós temos algo interessante, olhar para o quadro inteiro. De um lado você vê os pensamentos oscilando entre Baal e o Senhor. Do outro lado, você vê um único homem, um remanescente fiel, um verdadeiro discípulo, que no meio de uma geração plural, no meio de uma geração que flerta com a verdade, ele mantém o seu pé firmado na sua confiança absoluta na autoridade de Deus e da sua palavra. A fé de Elias é uma fé que não tinha dúvidas. Ele de fato amava o Senhor de todo o seu coração, com toda a sua alma e entendimento. Quem ama o Senhor dessa maneira, quem ama a Cristo Jesus dessa forma, não tem medo. Não tem medo de desafiar as dúvidas do mundo pós-moderno. Elias aqui confronta a cultura da sua própria geração. Ele não se deixou intimidar com a multidão dos profetas de Baal, porque ele sabia muito bem a quem ele servia, de quem era o seu coração. Aqui a gente aprende nesse texto
de que um único homem com a verdade, a palavra de Deus, de que o único homem com a verdade do Evangelho em seu coração sempre será a maioria. Elias sabia que este desafio aqui não era uma competição. Ele sabia que Baal não era nada. E como ídolo que era, não podia fazer nada. Veja o desenrolar. A partir do verso de número 26 até o verso de número 29, nós vamos ter aí as atitudes dos profetas de Baal. E nessas atitudes eles revelam a sua própria incredulidade. Eles revelam seu misticismo. Eles colocam para fora todo o paganismo que havia em seus corações. Aqui nós temos um retrato muito claro dos homens longe de Deus. Homens que são religiosos e que adoram um Deus que não conhecem. Esses profetas aqui estão literalmente adorando um falso Deus. Ídolos. E os ídolos são nada mais e nada menos do que produto da imaginação de um coração que não conhece o Deus verdadeiro. O Salmo de número 135, o verso 15 ao verso 17, a palavra de Deus descrevendo os ídolos, diz assim: os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens, têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, pois não há alento de vida em sua boca. Como eles se tornam os que os fazem e todos os que neles confiam. O profeta Isaías, no capítulo de número 46, faz a descrição do idólatra. E ele diz no verso de número 6 e 7: os que gastam o ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças, assalariam o ourives para que faça um Deus, e diante deste se prostram e se inclinam. Sobre os ombros o tomam, levam-no e o põem no seu lugar. E aí ele fica. Do seu lugar não se move. Recorrem a ele, mas nenhuma resposta ele dá. E a ninguém livra da sua tribulação. Um ídolo não é nada. Um ídolo é o retrato pequeno, fraco, limitado das imaginações vãs do coração humano que está escurecido em trevas pelo seu próprio pecado. Veja que o profeta Elias aqui zomba desta idolatria dos profetas de Baal. Ele diz, no verso de número 27, ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir, e despertará. Elias zomba da idolatria. Quando ele diz: olha, pode ser que Baal esteja meditando, atendendo necessidades, aqui é um eufemismo para dizer, pode ser que Baal tenha ido ao banheiro, pode ser que ele esteja viajando. Na zombaria do profeta Elias, ele revela que confiar em ídolos é uma grande loucura.
está fora de si, está cego pelo seu próprio pecado, porque os ídolos são nada mais do que isso, obras das mãos dos homens. Os ídolos nada são, os ídolos nada podem fazer. Mas havia aqui um segundo silêncio. Um segundo silêncio que eu quero chamar a sua atenção, não só do povo de Israel, que oscilava entre dois, Deus, ou Baal, ou o Senhor de Israel, mas agora o silêncio do ídolo, o silêncio de Baal. É descrito aqui com detalhes o silêncio, porque Baal não responde à oração dos profetas. Quando os homens adoram ídolos, suas orações não são respondidas. Na cabeça de um idólatra, a oração é a mão que move o ídolo. Não existe a ideia de comunhão, nem de dependência, mas é uma espécie de alavanca. O ídolo precisa da oração do homem. Baal não responde. E Baal não responde porque Baal não é Deus. Baal é um falso Deus. Os ídolos não respondem à oração. Veja que os profetas de Baal oram a ele a primeira vez. Diz o texto que eles fizeram muito barulho, mas eles não ouviram nada. Como isso não funcionou, eles começaram a dançar e gritar. E o texto fala que ao meio-dia, eles fizeram isso do amanhecer até o meio-dia e nada foi respondido. O texto fala então que eles resolvem agora fazer autoflagelação. Pegam em facas, em lanças, se cortam, derramam sangue, experimentam a dor, o sofrimento, achando que assim eles vão chamar a atenção de Baal em favor deles. O que nós vemos aqui é o paganismo retratado nesses versos, o homem por ele mesmo, achando que por suas obras, achando que pelos seus sacrifícios, achando que por aquilo que ele faz, ele pode conseguir o favor dos céus. Mas o ídolo não responde, Baal não responde, nada acontece, nenhuma voz, nenhuma resposta. O texto fala que passado o meio-dia eles oferecem então agora comidas, manjares, sacrifícios, mas de novo nada, nenhuma voz, nenhuma resposta. Uma única verdade aqui é reveladora neste episódio: que o ídolo é falso, é mentiroso, que o ídolo é vão, não é nada. Nada pode fazer e não pode responder a nenhuma oração humana. O Senhor Jesus disse em João capítulo 17, verso de número 3: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Em 1 Timóteo capítulo de número 2, verso de número 5, a palavra de Deus nos diz claramente: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Não se engane. Esse texto revela para nós que confiar em ídolos não é nada. Aquele que confia em ídolos está cego espiritualmente, cegado pelo Deus deste mundo, o diabo, cegado pela sua incredulidade. E eu quero dizer para você, nesta noite, arrependa-se, abandone os ídolos. Deixe de confiar neles. Deixe de confiar em qualquer ídolo.
Deixe de confiar nos ídolos do coração. Os ídolos do coração do mundo pós-moderno. O ídolo do poder, o ídolo do dinheiro, o ídolo dos prazeres, o ídolo das vãs filosofias. Deixe de crer nesses falsos ídolos. Abandone, isso tudo é mentira, isso não te leva a nada. Volte-se para Jesus Cristo. Arrependa-se. Creia somente nele. Porque ele somente, segundo a Escritura, é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo. É mentira dizer que não importa o que você crê, importa que você acredita num Deus. Isso é mentira, isso é falácia, isso é engano. O homem tem que se arrepender e crer no único Deus verdadeiro, e o Deus verdadeiro é o Deus que enviou Jesus para ser o nosso único e suficiente Salvador. Este é o testemunho necessário que nós precisamos dar, como o profeta Elias fez na sua geração. Mesmo que estejamos sozinhos, mesmo que sejamos uma voz que clama no deserto, mas jamais negocie a sua fé em Cristo Jesus. Ele disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Num tempo de juízo de Deus, num tempo de adversidade, o profeta Elias foi uma testemunha fiel, um remanescente fiel que pregou e serviu o único Deus vivo e verdadeiro. Que nós possamos também fazer isso. Você consagre sua vida a Jesus. Ele disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é uma ideologia, não é uma filosofia, é conhecer a Jesus. Quando o homem conhece a Cristo, ele é liberto das mentiras, dos ídolos, das filosofias vãs. A sua mente é liberta deste cativeiro. Entra luz, não somente na mente, mas no coração. E ele passa a então adorar o único Deus vivo e verdadeiro. Deus que nos deu o seu Filho para ser o nosso Salvador. Ser discípulo de Cristo, o mundo que nós vivemos, é viver como Elias viveu na sua geração. Nós possamos abraçar a Cristo, que é a verdade revelada de Deus para nós. Possamos viver debaixo dessa convicção, sabendo que nós servimos um Deus vivo, que responde à nossa oração. Este é o Deus vivo. Este é o Deus que manda fogo do céu. É o Deus que nos deu o seu Filho para ser o nosso Salvador. É o Deus que derramou o Espírito para queimar no nosso coração, para adorarmos somente a Ele. Este é o Deus vivo que responde à oração. Renda-se a Jesus. Entregue sua vida a Ele. Creia, viva por Ele e para Ele. Amém.